Sequência de atividades 3, aulas 1 e 2, pesquisa? Vamos elaborar uma? Objetivos das aulas. Selecionar um tópico referente a práticas sociais que possa ter pode ser tema de uma pesquisa estatística, organizar as etapas de uma pesquisa estatística, coletar dados de uma pesquisa estatística, conhecer as ferramentas, é tudo isso aí que você está escrito aí. Atividade. Vamos fazer uma pesquisa sobre pessoas que utilizam a matemática em suas profissões. Que profissões você acha que mais utilizam conteúdos matemáticos em suas rotinas diárias? Cite alguns exemplos de profissionais e dos conteúdos matemáticos que são utilizados no exercício de suas funções. Então tá aí, né? Pediu para você aí colocar essas informações aí no item A, falar sobre as profissões que utilizam a matemática. E eu já preparei aqui para a gente já um esquema aqui para ficar mais fácil. Então na letra B, ó, formem equipes de até 4 estudantes, escolha 4 profissões e pesquisem com os estudantes da sala quais dos profissionais listados abaixo utilizam mais matemática em seu dia a dia. Organize os dados que a equipe obteve numa tabela como a sugerida abaixo. Então a tabela, vou deixar aqui já no esquema para vocês. Tá aqui, ó. Tabelinha aí, já tem as profissões, já tem aqui as quantidades, a pesquisa já está pronta. E aí o que a gente vai estudar aqui é exatamente o preenchimento dessa terceira coluna aqui, que é a chamada frequência relativa, que é muito importante na estatística. Como que a gente obtém esses valores aqui dessa coluna? Bom, como o nome diz, é frequência relativa, porque ela é relativa ao total. Por exemplo, nós temos 25 num total de 80. Então, quantos por cento 25 representa de 80? É assim que eu preencho essa coluna aqui, ó. Então, essa coluna está em porcentagem. Ok? Então, aqui é 31,25%. Como que eu chego nesses valores? Eu pego o total. Aliás, vamos fazer o seguinte, ó. Frequência relativa é igual a... Você pega a frequência absoluta, divide pelo total e multiplica por 100. Então, por exemplo, nós temos ali, o primeiro lá era 25, né? Num total de 80. Então, eu vou pegar o 25, dividir pelo total e multiplicar por 100. Aí eu vou obter o valor de... Deixa eu fazer aqui na calculadora, que é mais rápido. 25 vezes 100 dividido por 80. 31,25, claro. 31,25, tá? Isso aqui é por cento. Então, frequência relativa nada mais é que isso daí. Então, foi assim que foi preenchido a tabela, essa coluna aqui, né? Com esses dados de frequência relativa. Observe que o total tem que dar 100%, né? Então, tá aí. Esse era o grande objetivo, mostrar a frequência absoluta e frequência relativa, né? O resto aí de pesquisar profissão, isso aí, palhaçada. Então daqui eu deixei a tabelinha aqui para a gente fazer uns cálculos, né? Então vamos fazer uns cálculos aqui. A primeira eu já fiz, vamos fazer as outras ali, ó. Então frequência relativa vai ser o seguinte. Você tem o total 18, divide por 80, multiplica por 100. Aí você vai obter o quê? 22,5. E assim por diante, né? Frequência relativa aqui, ó. Essa daqui. Você tem 21 num total de 80, multiplica por 100. Você vai ter o total de 26,25%, tá? Que é em porcentagem. Frequência relativa ali, mais uma, para treinar, né? Temos 16 num total de 80, multiplica por 100. Isso aqui vai dar 20%. Então é assim que você calcula a frequência relativa. Pega a frequência absoluta, divide pelo total e multiplica por 100.
A partir da tabela acima, vamos construir um gráfico utilizando uma planilha eletrônica. Selecione os dados que você quer que apareça no gráfico. Selecione inserir e depois do gráficos, escolha o gráfico que melhor representa os dados da tabela. Então, o gráfico que melhor representa é esse gráfico de colunas aqui, ó. Já deixei pronto no esquema aqui, já temos as profissões. Aqui a gente tem as porcentagens, né? Frequência relativa é porcentagem, frequência absoluta é números, né? Absolutos aí são a quantidade de profissionais que tem. Então tá aí o gráfico ideal, gráfico de colunas ou gráfico de barras. Gráfico de barras. Você já havia parado para pensar na importância da matemática nas profissões? Já escolheu qual é a profissão que pretende se dedicar? Produza um texto sobre suas escolhas, destacando a relação da matemática com esta profissão. Caso não tenha pensado em qual profissão pretende se dedicar, escolha uma que você queira escrever sobre ela. Então, resposta pessoal, né? Você vai escrever aí um testículo aí sobre a profissão e o uso da matemática nessa profissão. Aulas 2 e 4, tabelas e gráficos, uma interpretação. Objetivos da aula, esses objetivos aí. 1. Fundação Carlos Chagas. O supervisor de uma agência bancária obteve 2 gráficos que mostravam o número de atendimentos realizados por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizados pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. O gráfico 2 mostra os atendimentos realizados por funcionários C, D e E durante 3 horas e meia. Então, observe que no gráfico 1, o tempo é 2 horas e meia, no gráfico 2, o tempo é 3 horas e meia. Como você avalia o desempenho de cada funcionário? Qual deles é o mais eficiente nos atendimentos? Considerando a quantidade de atendimentos realizados por hora, então aqui vamos fazer alguns cálculos. Por exemplo, o funcionário A, ele atendeu aí 10 pessoas em 2 horas e meia. Portanto, ele atendeu aí mais ou menos 4 pessoas por hora. 4 pessoas por hora. Já o funcionário B, ele atendeu aí em 2 horas e meia 25 pessoas. Ou seja, 10 pessoas por hora. Já o funcionário C, ele atendeu 21 pessoas. Observe que agora é 3 horas e meia, né? No gráfico 2 o tempo muda. Então, 21 pessoas em 3,5 horas. Quanto que vai dar isso daí? Só você dividir 21 por 3,5. Se eu dividisse 21 por 7, daria 3, mas como é 3,5, vai dar 6. 6 pessoas por hora. Agora o D, funcionário D, atendeu 35 pessoas em 3,5 horas, ou seja, 10 pessoas por hora. E o funcionário E, vou colocar aqui, funcionário E, atendeu 28 pessoas em 3,5 horas, ou seja, ele atendeu 8 pessoas por hora. Então, quem é o mais eficiente? O mais eficiente é quem atendeu mais. Então, o funcionário que atendeu mais foi o funcionário B e o funcionário D, são os mais eficientes aí. Então, tá aqui para você, ó. Os mais eficientes é o funcionário B, que atende 10 clientes em 1 hora e 1 hora de trabalho. O mais eficiente é o funcionário B, que atende 10 clientes em 1 hora de trabalho. E o funcionário D também, né? 3 horas e meia, 10. Deixa eu ver aqui. Qual desses é mais eficiente no atendimento, considerando a quantidade de atendimentos realizados por hora? Funcionário D também, né? Aqui, ó. 10 horas e 10 horas. Quantos atendimentos por hora o funcionário B realizou a mais que o funcionário C? Então, volta aqui no C. O C realizou 6 e o B realizou 10. Então, foram aí 4 atendimentos a mais. B realizou 4 atendimentos a mais que C. 2.
Vocês ganham, não sei das quantas aí. Os gráficos abaixo apresentam dados sobre a produção de reciclagem do lixo de algumas regiões do planeta, a produção e a reciclagem. Tá aqui os dados. Qual é a relação entre o lixo produzido e o reciclado? Então nós temos aqui, ó, primeiro, a relação entre o lixo produzido e o lixo reciclado nos Estados Unidos. Então nós temos 238 milhões de toneladas dividido por 34%. 34% do lixo. Então a relação entre o lixo produzido e o reciclado aqui é 34% de 238. Então precisamos calcular aí a porcentagem, né? Então é 34% de 238, vamos ter que calcular aqui quanto que ele recicla, né? A relação já está aqui, ó, é 34%. Ele recicla 34% do que ele produz. Então já está no gráfico, né? Mas vamos calcular aqui quanto que é essa porcentagem aqui, ó. Então é 34%. Fazendo essa conta aí, você vai obter exatamente o valor que eu vou colocar aqui, ó. 238 vezes 34 dividido por 100. 80,92 milhões de toneladas. Tá? Então a unidade é isso aí, ó, milhões de toneladas. Legal, vamos ver o outro lá, que é a União Europeia. A União Europeia recicla aí 45% do que ela produz. Então ela produz 228 milhões de toneladas vezes 45%. Vai dar aí um total de, vejamos aqui, ó, 228 vezes 45 dividido por 100. 102,6 milhões de toneladas. Ok? E para finalization aí, ó, China. A China produz, olha que absurdo, 300 milhões de toneladas. E recicla quanto? 30% apenas. 30%. Então nós temos aqui 90 milhões, né? Deixa eu ver. 30 vezes 300 dividido por 100. 90 milhões de toneladas. É muita toneladas. Então tá aí a quantidade de lixo que eles reciclam, né? Então só recicla aqui 90, outro produz 200 milhões, recicla cerca de 100 milhões e assim por diante. Recicla bem pouco, né? Menos que a metade. O único que recicla bem aqui é a União Europeia, tá melhor que os outros. Baseando-se nos dados apresentados, qual é, em milhões de toneladas, a diferença entre as quantidades de lixo reciclados na China e nos Estados Unidos em um ano? Então tá aqui, ó. A diferença você vai fazer assim, 90, né? Da China, 90, menos 80,92. Então vai dar uma diferença aí de... Então tá aqui a diferença, 9,8 milhões, 9,08, né, milhões de toneladas por ano. Na sua opinião, aí, ó, já coloquei até a resposta já. Na sua opinião, qual é o material que pode ser reciclado mais vezes? Qual é o material que demora mais tempo para ser decomposto na natureza? Então, o alumínio pode ser reciclado infinitamente. Papel só é possível reciclar de 5 a 7 vezes. E o vidro, além de ser um material que pode ser reutilizado diversas vezes, ele pode ser reciclado infinitamente. O plástico, tudo depende do tipo de plástico. Garrafa PET pode ser transformada em diversas vezes, sem perder as características. Cobre e aço podem ser reciclados diversas vezes, sem perder as qualidades. Papelão, diferente do papel, o papelão tem mais resistência e pode ser reciclado diversas vezes. Em sua casa é feita a separação do lixo para a reciclagem? Sim. A gente separa aqui o seco do molhado, né? O papel, o alumínio, essas coisas. Produza um pequeno texto expressando sua opinião por que reciclar é importante. Reciclar é importante porque não tem onde colocar o lixo. É muito lixo produzido, né? Escreve aí o seu texto aí com as suas palavras. Mas é muito lixo produzido, muita poluição nos rios aí, tem que reciclar. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas categoria 66 kg, peso pena,
foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas, realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Quanto aos pesos, as informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas? Então vamos ver aqui, ó, quem é o mais regular. O mais regular é aquele que possui o menor desvio padrão. Então tá aqui, ó, o menor desvio padrão é o atleta 3. E o menos regular. Menos regular é aqui, ó, com maior desvio padrão. O maior desvio padrão é do atleta 2. Então a luta vai ser entre 2 e 3, tá? É o mais e o menos regular. Esse aqui é o menos regular, esse aqui é o mais regular. Então, respondendo a sua pergunta aí, entre 2 e 3 a luta aí, ó. 2 versus 3. Enem. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. No caso de um empate, na média o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Então, de novo, ó, mais regular. No quadro a seguir são apresentados os pontos nas provas de matemática, português, conhecimentos gerais, média e mediana e o desvio padrão dos dois candidatos, dados dos candidatos do concurso, está aqui, ó. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é... Então é lógico, né? É o Marcos, que tem o quê? O menor desvio padrão. Então ele foi o classificado aí. Marcos, pois a média e a mediana são iguais. Marcos, pois obteve o menor desvio padrão. Taxas e índices e coeficiente estatístico. Hora de conhecer. As atividades serão realizadas em equipe de no máximo 4 estudantes. Cada equipe, sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, para você pesquisar aí. Então a equipe realizará uma pesquisa com o objetivo de conhecer e se aprofundar sobre o tema. A pesquisa terá uma parte quantitativa e outra qualitativa. As equipes realizarão as pesquisas entre colegas de sala e outra sala, estudantes da comunidade de escola. Os questionamentos para cada equipe, independente do tema, serão os mesmos. Pode-se acrescentar, mas não retirar questões. Cada equipe deve entrevistar no mínimo 30 pessoas. Para cada questão, a equipe deverá fornecer 4 a 6 alternativas, possibilidades de respostas. Questionamentos para desenvolvimento da pesquisa. Para cada item, cite 4 ou 6 possíveis respostas. O que você entende sobre o tema? Então você pode colar lá, não sei, sei pouco, nunca ouvi falar, nunca nem vi. Que dia foi isso? Quais os motivos que podem levar ao aumento ou à redução da taxa ou índice ou coeficiente? Pode levar ao aumento ou redução da taxa ou índice ou coeficiente. São as condições, né? As condições aí do problema aí que você está perguntando. O que o aumento ou redução dessa taxa ou índice ou coeficiente poderá ocasionar? Como é possível fazer um controle da taxa ou índice ou coeficiente? Então aqui no caso vocês vão escolher, né? Se é uma taxa de natalidade, uma taxa de mortalidade. Então no caso, se for uma taxa de natalidade, nós podemos dizer o seguinte: taxa de natalidade, o número de nascimentos, certo? Por 1 milhão de habitantes, sei lá. Quais os motivos que levam ao aumento? Nascem mais pessoas. O que o aumento dessa taxa poderá ocasionar? Mais pessoas. Como é possível fazer um controle da taxa? Controle de natalidade, mano. Campanhas aí educacionais aí com o uso do preservativo, contraceptivos, etc e tal. Então isso aí depende da sua pesquisa. Você vai pesquisar, claro que não vai ser em equipe, né? Claro que você não vai entrevistar 30 pessoas, mas você vai aí atrás das informações do que é as taxas aí de natalidade, tudo mais. Para socializar, para conhecer. Então, nessa atividade, as equipes organizadas nas aulas anteriores farão apresentações das conclusões. Tema escolhido pela equipe. Então, você vai falar o tema que você escolheu. Como você classifica e descreve a importância
se investir em pesquisa estatística sobre o tema. Então, você precisa saber quantas pessoas estão nascendo para você ver se precisa de creche, de escola, de berçário, todas essas coisas aí. Explique o que você entende por índices, taxas, coeficientes, considerando o tema escolhido pela equipe na aula anterior para a realização da pesquisa. Que informação você não conhecia e que achou relevante a partir da pesquisa realizada? Que outro tema que relacione a ideia, conceito de índices, taxas, coeficientes estatísticos você gostaria de pesquisar e saber mais? Então isso aí tudo é pessoal. Então eu vejo vocês aí na sequência 4, tá? Então, gente, as questões aí, essa parte aqui eu demorei para fazer porque, entendeu? Muito chato. Mas enfim, fizemos, mesmo que parcialmente, porque a maioria das questões aí são pessoais, né? Você que tem que resolver com as suas palavras aí. Mas na sequência 4 a coisa fica mais divertida e eu volto com um humor melhor pra gente resolver, tá bom? Tamo junto então. Se você gostou, se não gostou, já deixa o like também, porque, né, por favor, ajuda eu ajudo vocês. Tamo junto, se inscreve no canal, até a próxima. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.